Vamos lá, Romanos 12, verso 13 e 14. O tema da minha pregação hoje é caridade para com o próximo, que é isso aqui que Paulo vai tratar novamente. Vai dizer assim, Romanos capítulo 12, verso 13 e 14. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Só até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Nas últimas semanas, eu acho que essa é a 12ª semana sobre o capítulo 12 de Romanos, e eu tenho explicado para os irmãos que Paulo ele gasta 11 capítulos falando a respeito da doutrina cristã, de como nós devemos crer, como deve ser a nossa fé, e ele vem 11 capítulos explicando aquilo que nós precisamos saber em termos de doutrina. E a partir aqui do capítulo 12, Paulo começa a ser prático, mostrando de como nós devemos agir no dia a dia, seja na faculdade, seja no serviço, seja na família. Paulo vem explicando que, de fato, toda a doutrina, o objetivo da doutrina é que nós venhamos a viver de acordo com aquilo que nós sabemos. Porque não adianta nada, meu irmão e minha irmã, você aprender e não praticar nada daquilo que você aprendeu. Então Paulo ele passa 11 capítulos nos ensinando a respeito da doutrina, para depois então dizer, olha, é assim que vocês devem viver. E é isso que eu tenho falado a partir do capítulo 12. E aqui ele começa dizendo o seguinte, semana passada eu falei sobre como vencer a preguiça, sobre como ser produtivo, sobre como glorificarmos a Deus no trabalho, que é um mandamento, é o que diz a Escritura. E aqui no verso 13, ele começa dizendo assim, compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Compartilhai a necessidade dos santos. Aqui compartilhar significa literalmente entrar em comunhão com a necessidade daqueles que precisam. Ele está falando a respeito da família da fé. Ou seja, eu e você devemos, se temos condição, é nossa obrigação, não é opção, é nossa obrigação ajudar aquele que precisa. Não importa se você tem o coração mais aberto para ajudar ou menos. O que a Escritura diz é que eu e você devemos ajudar. E Paulo vai explicar aqui em que caso nós podemos fazer isso. Compartilhar, de fato, é entrar em comunhão com aqueles que necessitam. Eu quero passar apenas 2 princípios aqui. O primeiro é o seguinte. Ajudar os irmãos na fé em suas necessidades é diferente de ajudar nos desejos. Porque você sabe, tem uma grande diferença de necessidade e desejo. Necessidade é aquilo que é vital. E o que a Escritura diz que se nós vemos alguém, algum irmão, porque o que Paulo está explicando aqui é algum irmão, eu vou falar, claro, em relação a pessoas que não são da igreja também. Mas Paulo aqui está lidando em relação a irmãos. Ele diz, compartilhai a necessidade dos santos. Quem são os santos? O povo de Deus. Santo é separado. Nós devemos ajudar a necessidade daqueles que, assim como nós, foram separados por Deus. E é claro, isso é ajudar o necessitado. Outra coisa é você ajudar a pessoa quando ela tem desejos que não tem a ver com necessidade. Por exemplo, acho que algumas semanas atrás veio uma moça aqui na porta de nossa igreja e você sabe, o pessoal vê a igreja, lá o pessoal dá dinheiro. É impressionante. Porque até eles sabem que nós temos o mandamento de ajudar o próximo. Então, se eles precisam pedir ajuda, eles vêm onde? Que é um lugar melhor que você conseguir ajuda que na igreja? Então, a moça estava ali, né? E ela pediu para mim. Foi a primeira que ela pediu. Você poderia ajudar para eu comprar um lanche para o meu filho? Ele, lanche? Não! Claro que não! Percebe que lanche não é algo necessário? Você sabe, você consegue viver sem comer X-Bacon. Claro que consegue. Você passa vontade, mas consegue. Se ela tivesse pedido para comprar pão, alguma coisa, eu seria o primeiro a ajudar, provavelmente. Mas eu falei, moça, não vou ajudar não. Não dá. Não dá. Por quê? Porque não é algo necessário. Ajudar a necessidade dos irmãos é uma coisa. Agora, pastor, fulano lá está triste, por quê? Porque todo mundo da família dele tem Smart TV, na casa dele não tem. A dele ainda é normal, de LCD ou aquela de tubão. O problema é dele, vai continuar sem? Não é, até televisão, não é algo necessário, né? A gente vive sem, você sabe. Melhor coisa que você pode fazer, venda a televisão, compre livro. Isso é fundamental. Então isso não é algo necessário. Então eu e você temos que aprender que quando nós formos exercitar a caridade, é muito melhor, em vez de você dar o peixe para alguém, você dar a vara, explicar para ele como que pesca.
Porque se você dá um peixe, se você ajuda naquela necessidade que ele tem ali de momento, olha, ele não vai aprender a trabalhar, não vai aprender a se mexer, né? Já faz um link que eu preguei as últimas semanas sobre trabalhar. Porque ele sabe, não, eu pedindo aqui, eu vou ter para que trabalhar. Então é mais importante, é melhor eu e você darmos a vara, falar, se você fizer isso aqui, você vai conseguir muito mais. Agora, tem o outro lado. Se nós temos por obrigação a questão de ajudar aquele que tem necessidade, aquele que é ajudado momentaneamente, ele tem que entender que aquela ajuda tem que ser algo momentâneo, ele não pode viver dependente daquilo. Porque percebeu, tem pessoas que a vida é viver dependendo de ajuda de outros. É plano do governo, quer receber o Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Nada contra por um período da vida. Nada contra, um pouco contra, na verdade, né? Mas nada contra, às vezes, um período da vida, você, olha, estou em dificuldade. Na verdade, sabia que o Bolsa Família foi criado para isso? Para resolver um problema temporário. Só que não, o povo agora encosta no Bolsa Família. Eu vi uma vez sobre umas mulheres do Nordeste que abriu uma grande empresa lá e elas tinham a possibilidade de começar a trabalhar. Só que para elas trabalharem, elas teriam que abrir mão do auxílio do governo. Sabe o que a maioria fez? Não queremos trabalhar, porque aqui nós recebemos sem esforço. Agora lá eu vou ter que suar para receber, ainda que seja mais. Não quero. Você consegue perceber que o necessitado ele tem por obrigação de não se acomodar. Meu irmão, você, sendo cristão, você não pode querer socializar o bem do próximo. Você não pode pensar, não, a igreja tem que ser assim, porque não foi isso que a Escritura ensinou? Olha, as pessoas chegavam, davam todos os seus dinheiros ali aos pés dos apóstolos e eles repartiam para que houvesse igualdade. Então, alguns citam essa passagem de forma distorcida para socializar o irmão que tem duas casas, dizendo assim, olha, nós já se viu pagando o aluguel caro e o irmão com uma casa parada? Absurdo! Absurdo é você pensar esse tipo de coisa. Não pode. Isso cheira mau caratismo com resquício agudo de vagabundice. Que não quer trabalhar. Não pode. Uma coisa é a pessoa querer ajudar. A pessoa se sentir tocada e diz, olha, teu irmão estava me dizendo sobre o pastor ajudando o irmão lá, tinha um imóvel, alugou baratinho para ele. Uma coisa é você ajudar porque você quer. Outra coisa é você que está sendo ajudado achar que o outro é obrigado a te oferecer tudo aquilo que você precisa. Querer desfrutar do suor alheio, não tem nada disso na Escritura. Não pode. Você não pode pensar. Isso é um pensamento socialista. De que, olha, o outro tem mais, então ele tem que me ajudar. Pode ter certeza, para o outro eu vou falar assim, olha, você precisa ajudar quem tem menos. Mas para você eu vou dizer assim, você tem que trabalhar. E não ficar dependendo de ajuda do outro. Porque é isso que a Escritura ensina para mim e para você. Quem tem deve ajudar. E quem não tem, tem que saber que a única coisa que ele tem direito é o direito de trabalhar. E trabalhar duro para conseguir o seu sustento. Além do mais, a vida é injusta. Você sabe disso, né? A vida é injusta. Nem todos começam, meu irmão, na mesma posição diante da vida. Ou você acha que é assim, todos nós temos as mesmas oportunidades? Você acha que você tem a mesma oportunidade da filha do presidente? Do filho lá do príncipe da Inglaterra, do príncipe William, você acha que você tem a mesma? Você largou na mesma posição que ele na vida? Não, a vida é injusta. E é assim mesmo. Nós temos em posições diferentes. Você tem que escolher, meu irmão. Ou você chora mais, ou você corre mais atrás. Se você já assistiu a São Silvestre, você sabe como que é aquela corrida que tem no final do ano. A São Silvestre é mais ou menos assim. Tem o povão lá, todo fantasiado. E o povão quer fazer o quê? Ele quer correr, ele quer ganhar. Mas tem o pelotão de elite, aquela tropa que já larga ali na frente, que são os atletas profissionais, os que têm melhor tempo no ranking e tal. Você sabia que a vida é desse jeito também? Alguns largam lá na frente. Aqui a maioria de nós largou lá no fundo, né? Infelizmente. A maioria de nós largamos lá atrás. E até entre o povão da corrida São Silvestre lá, tem o povão da frente, tem o povão do meio, tem o povão do fundo. Daí você pode escolher. Ou eu choro, sento e começo a murmurar dizendo, tá vendo? Aquele lá que teve sorte na vida, porque olha onde ele começou a corrida. Ou você pega a segunda alternativa, que é, ei, cara, eu estou aqui atrás. Eu vou ter que correr mais se eu quiser alcançá-los. É assim que eu e você precisamos fazer. Correr mais atrás, fazer o quê? Olha, uma prova que todos não nascem na mesma posição é a seguinte. Muitos aqui, assim que nasceram, saíram do hospital de carro próprio, do pai, da mãe. Isso é legal.
Muitos saíram de busão. Cabia ele mais 44 pessoas. A vida é dura, fazer o quê? Ou você chora ou você corre mais atrás. Você não pode confundir o mandamento de ajudar o próximo com ser comunista ou socialista. Não tem nada a ver. Jesus não era socialista, isso é um absurdo. Que as pessoas dizem, olha, todos têm que ter de forma igual. O cristianismo não ensina que eu e você devemos vender tudo que nós temos, colocarmos num fundo público para que haja igualdade. Ou seja, acabar com a propriedade privada. Não, não é isso que ensina. O que a Escritura ensina de Gênesis e Apocalipse é do suor do teu rosto você vai comer. Trabalhe. Acorde cedo, durma tarde, trabalhe duro. Você sim, você pode continuar e deve continuar tendo as suas posses. A diferença é a seguinte: quando nós nascemos de novo, nós somos governados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faz se compadecer do próximo. Você consegue ver a diferença? Isso é cristianismo. O comunismo ele opera mediante decreto, mediante lei, obrigando as pessoas. O que na verdade é o oposto à lei do amor. O que a Escritura diz é que nós devemos ajudar quando nós queremos. E no versículo 13 ele continua dizendo: compartilhar a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Eu sei que quando ele diz assim, né, olha, entre em parceria com a necessidade dos santos, talvez você pense assim, pastor, a Bíblia diz que nós temos a obrigação de ajudar os da família da fé, concorda? Exatamente isso. Paulo diz em Gálatas 6,10 que essa é a nossa obrigação em primeiro lugar. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quem são os da família da fé? Então, da comunidade, da igreja mesmo. Faça o bem a todos que você puder, principalmente aqueles que comungam da mesma fé que você tem. Eu, como pastor, eu sou limitado em relação ao tempo. Eu me esforço para atender o máximo de pessoas que eu posso, seja da nossa igreja ou não, ou seja nem de igreja. As pessoas às vezes mandam mensagem no WhatsApp, Facebook, em nossa página, em nosso canal. Eu me esforço para aconselhar, para ajudar no que for necessário. Só que eu também, eu preciso ter prioridade. E qual que é a minha prioridade? Minha prioridade é os irmãos. Eu sou pastor de uma igreja. Por mais que eu quisesse, eu não conseguiria ajudar todo mundo. Vocês podem ver, a coisa mais rara do mundo é não estar aqui dia de domingo. Eu acho que não teve um domingo sequer que eu saí. Nenhum. Sabe por quê? Ora, eu tenho compromisso com a igreja. As pessoas às vezes me chamam, vem pregar na minha igreja domingo. Faz domingo nesse horário. Eu vou sair da minha para pregar na sua? Não dá. Ou seja, até dentro da cristandade, eu tenho que priorizar aquilo que está mais próximo de mim. E é claro, você também é a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, quanto à ajuda externa, por exemplo, a pessoas que não são da igreja, como que eu e você devemos proceder? Nada contra. Há igrejas, há ONGs que levam café da manhã para os mendigos. Olha, isso é, de fato, bater palma, é louvável. Louvável, tem que ajudar sim. Mas o trabalho da igreja vai muito além de encher barriga. Muito além. O que adianta você encher a barriga das pessoas e elas irem de barriga cheia para o inferno? Se você leva o pão numa mão, mas você não consegue levar o evangelho na outra, ora, você não fez tanta coisa assim. Nós não podemos usar esse artifício justamente para não ajudar. Isso é ser cara de pau, claro. Mas eu e você devemos sim ajudar, mas lembrando que o trabalho da igreja vai muito além. Paulo disse, olha, ajude a todos que você puder, mas principalmente aqueles que são da família da fé. Por quê? Eles vêm primeiro. É mais ou menos o seguinte, você tem lá 2 cestas básicas para ajudar alguém. E você tem alguém que é da igreja e alguém que é fora da igreja, o que você deve fazer? Ajude os dois. Os dois. Agora, se você tem uma só e tem essas 2 pessoas precisando, o que a Escritura diz que eu e você devemos fazer é ajudar principalmente aqueles que estão comungando da mesma fé. De preferência na mesma igreja. É isso que diz a Escritura, que Deus nos dê a graça, claro, que ter bastante para ajudar a todos. Mas mesmo assim, eu e você devemos tomar cuidado, porque você sabia, tem algumas pessoas que elas aprendem a ser pedintes profissionais. É quase que plano de carreira. É sério. O Iago Martins, ele tem um livro fabuloso que chama A Máfia dos Mendigos, que ele fala de como que a caridade pode ser prejudicial quando não fazemos da forma correta. E ele começa a citar porque ele durante um ano, ele ficou com um mendigo na rua para saber como que as pessoas lidavam, inclusive igrejas que vinham ajudar. 1 ano vivendo na rua, esse pastor. Então, ele chegou a várias conclusões. Por exemplo, uma coisa que ele percebeu foi a seguinte: tinha mendigos que eles tinham casa.
eles apenas não queriam ir para casa, porque a vida na rua era mais cômoda. Não tinha cobrança, não tinha ninguém dizendo, tem que tomar banho, tem que fazer isso, tem que arrumar aquilo. Não tinha ninguém. Ele estava numa praça, eu esqueci qual cidade do Nordeste, ele estava numa praça lá, perto da onde ele morava, e ele disse que havia mendigos que rejeitavam certo tipo de mistura, sabe por quê? Porque ele sabia, olha, nessa praça toda vez, ou vem a igreja A, ou vem a igreja B, ou vem a ONG C, eles sempre trazem comida aqui. Então o que muitos mendigos faziam? Chegava lá, que é frango? Não, não quero frango não, obrigado, eu sei que daqui a pouco vai ter carne. Sério? Você consegue perceber que a pessoa se profissionaliza em pedir as coisas para os outros? Agora, na igreja, acontece das pessoas sempre pedirem também, né? Como eu dei exemplo aqui no começo do culto. Vira e mexe. A pessoa vê a igreja aberta, é impressionante. A gente está sendo louvor aqui, que vem de gente às vezes pedindo. Estou limpando com a minha esposa, que vem gente pedindo. Às vezes meu filho está ensaiando bateria aqui. Nossa, pai, foi gente lá na igreja. Eu quase nunca dou, quase nunca. Normalmente eu ofereço trabalho. Ah, você está precisando disso? Tá bom. Ajuda a gente a dar uma limpadinha nos banheiros aí, eu compro para você. Pergunta se eles ficam aqui. Fica nada. Vai embora. Mete pé. Então eu e você precisamos, de fato, avaliar as nossas ofertas e ajudas, porque simplesmente meter a mão no bolso para ajudar o primeiro que aparece, sem saber a real necessidade daquela pessoa, nós podemos estar, na verdade, sustentando um vício. E quando vier alguém que necessariamente precisa, a gente não tem para ajudar. E Paulo ainda diz, não apenas isso, praticai a hospitalidade. Por que praticar a hospitalidade? Havia uma razão especial, claro. Nessa época aqui, a igreja toda estava sendo perseguida. Então, por conta da perseguição, pessoas estavam deixando suas casas, deixando as suas cidades, indo para o mundo, porque senão elas morreriam. Então Paulo diz, neste contexto, pratiquem a hospitalidade. Porque muitos irmãos, por conta da mesma fé que nós professamos, tiveram que deixar as suas casas, suas famílias. Estão por aí no mundo. Portanto, acolham essas pessoas. É claro que nós não vivemos neste contexto hoje, graças a Deus por isso, mas eu e você devemos pensar que a hospitalidade continua sendo o princípio do cristão. Tratar bem as pessoas, amar o irmão, receber bem o irmão. Em 1 João capítulo 4, João vai dizer assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha, você diz que você ama a Deus, mas você não consegue tratar bem uma pessoa da sua própria congregação? Ou talvez o irmão que não seja da sua congregação? Você diz que ama a Deus, mas não consegue amar o irmão. Próximo. Em 1 João 3,16 diz assim, nisto conhecemos o amor. Ele explica como que nós conseguimos ver o amor materializado. Porque você sabe, o amor é um sentimento. É algo abstrato, você não consegue vê-lo de forma física e palpável. Mas João, ele dá a dica em como nós vemos o amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, dinheiro mais especificamente. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade de fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Consegue ver a diferença de pessoas que dizem que amam, de forma teórica, e pessoas que amam na prática? Essa é a diferença. E segundo, e último princípio para encerrar, põe por favor, meu irmão. Segundo e último princípio, abençoai os que vos perseguem. Verso 14, você pode acompanhar comigo? Romanos 12, 14, diz assim a palavra do Senhor. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoei. Mais uma vez, Paulo está aqui preocupado com a nossa vida diária. De como nós nos comportamos fora do ambiente religioso, entre aspas, de culto. Ele está preocupado com a nossa prática, seja no trabalho, na escola, onde estivermos. Paulo, então, preocupado com isso, ele sabe. É importante demais como você se comporta. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com Cristo ao qual você serve. A glória de Deus e a reputação do nome de Deus estão envolvidas no nosso comportamento fora do ambiente religioso. Então não adianta você professar uma fé, você cantar, você pregar, você ser uma pessoa perto dos irmãos, mas longe de você ser outra totalmente diferente. Porque as pessoas se interessam, na verdade, por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós falamos. Tem até um adágio popular que diz algo mais ou menos com isso. O que você é, o que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Não importa você falar bonito.
se o seu comportamento não condiz com aquilo que você fala, as pessoas não vão se importar. Elas reparam apenas naquilo que você faz. Portanto, você deve não se envergonhar do Evangelho, como diz Romanos 1. Não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Mas também você não pode ser uma vergonha para o Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho, mas também não seja uma vergonha para o Evangelho. De que forma? Ora, denegrindo a imagem do nosso Deus, a reputação do nosso Cristo. Você deve glorificar a Deus no seu viver diário, meu irmão e minha irmã. Eu não estou dizendo que você precisa fazer para aparecer, mas a questão é a seguinte: as pessoas precisam olhar para você, talvez no meio de um monte de ímpio, e saber, calma aí, que lá é diferente. Ele não dá risada das besteiras que a gente fala. Ele não conta piada que nós contamos. Ele não vê os vídeos ali que a gente vê, né? Pornografia, tudo que é lado. Como assim? E às vezes você, sem perceber, você glorifica o nome de Deus quando você não se contamina com esse meio. A semana agora aconteceu um fato que eu achei muito interessante. O teu irmão da nossa igreja, ele tem uma companhia de animação de festa. E eles fizeram uma apresentação no shopping. E depois ele tinha trocado de roupa já. E tinha várias crianças na praça de alimentação. Várias. E ele de repente viu uma criança cadeirante. E ele instintivamente foi e viu, olha, não consegue brincar sozinho, né? Ele pegou a criancinha e começou a brincar de pega-pega com as outras crianças, ele empurrando a criancinha. E uma pessoa filmou. Não era nem conhecido. Uma pessoa estava lá e começou a filmar. E jogou na internet. Eu acho que no primeiro dia estava com quase 10 mil visualizações. E um monte de gente falando, isso que é inclusão, olha que tal coisa. E um monte. É claro, olha para você ver, quando você não faz com intenção. Porque se é uma pessoa que está maquinando ali, calma aí, eu preciso dar uma levantada na minha empresa, então eu vou dar um jeito aqui. Cadê? Tem cadeirante? Nossa, se for negro e homossexual ainda é melhor, né? É tudo que eu queria. Porque para eles inclusão é isso. Então ele, sem pensar, pegou a criancinha, ficou brincando. E eu estou lendo lá, né, dezenas de comentários. Dezenas. Daqui a pouco tinha um comentário lá que estava assim, olha, isso só mostra o Deus que vocês servem. Você consegue perceber que uma pessoa sem intenção, num trabalho normal, sem fazer para aparecer, conseguiu glorificar o nome do Senhor, mas poderia ser o inverso também, né? O cara é crente, sabe que você faz um monte de coisa na igreja, que prega, canta um monte de coisa, daí filma lá, olha os crentes de hoje em dia, hein? Acabou com a reputação de Deus também. Então olha a importância do meu e do seu comportamento. Uma das melhores formas de evangelização, sem sombra de dúvida, é através das nossas ocupações diárias. Através do dia a dia. Como você trata o seu patrão, seus empregados. Como você trata os seus superiores, os seus pares, os seus inferiores. É assim que diz a Escritura. É tão certo que quando, já estou encerrando, os apóstolos, diz a Escritura que o Evangelho, ele alcançou todo o Império Romano e vários lugares do mundo conhecido daquela época. E sabe como que o Evangelho alcançou todos esses lugares? Não foi porque os apóstolos saíram pregando, não, porque todos eles ficaram em Jerusalém, não saíram da capital. Foram pessoas normais como eu e você, donas de casa, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, camponeses, pessoas normais que saíram de suas casas através do seu testemunho falando aquilo que eles criam. E por conta disso, todo o mundo antigo foi impactado. Agora, se sua teologia ou seu conhecimento não implicam em uma vida piedosa e humilde, meu irmão, não adianta nada o seu conhecimento. Não adianta você ser versado em teologia, em hermenêutica, exegese, tudo esses termos aí. Se você não passa a humildade aonde você está, a sua teologia é barata, não presta para nada. Absolutamente para nada. Em Romanos 12, nós temos mandamentos que de fato são impossíveis aos homens naturais. Impossíveis. É isso que Paulo diz aqui. Versículo 14. Abençoai o que vos perseguem. Lembra que ele não está dizendo aqui, olha, abençoai os seus filhos todo dia à noite, na hora de dormir. Não é isso. Abençoai os seus pais, as pessoas que são importantes para você. Não, abençoai os que vos perseguem. Porque via de regra, cristão é perseguido. Via de regra, devemos esperar por isso. Não, eu não estou dizendo que você é perseguido por ser membro de igreja. Não, o mundo não persegue membro de igreja. O mundo persegue, de fato, quem é crente. Verdadeiramente. Experimenta ser um jovem que não é apenas membro de igreja, mas um jovem temente a Deus, que ama a Deus, que quer buscar a Deus em primeiro lugar. Daí lá na sua escola,
Quando alguém quiser ficar com você, você fala, não, eu não faço isso. Eu só fico depois de casado. O quê? Você vai ser perseguido. Se você falar que você vai beijar na boca só da sua esposa ou do seu marido, eles vão chamar você de extraterrestre. Você é louco. E vão começar a perseguir você. Ora, fazer o quê? Experimenta, meu irmão, seu marido fiel. Quando alguém vem com um vídeo daquelas nojeira lá pra você, nossa, olha, mulher, moranguinho, pera, melão, melancia, tudo esses derivados aí. Tudo fim de feira. O dia que alguém vier mostrar um negócio daquele pra você, experimenta não olhar. Não faço isso. O quê? Você é casado, mas não é capado, né? Esse ditado que eles usam. Experimenta ser um marido fiel para você ver. Experimenta ser uma esposa temente a Deus, que é onde o feminismo impera. Você diz assim, lá em casa quem manda é meu marido. Fala isso para você ver. Eu preciso consultar o dono da minha casa. Eles vão falar que você é louca. Você vai ser perseguida por conta disso. Experimenta falar, meu irmão. Experimenta lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, cheio de ímpio, falar que você dá o dízimo pra você ver. O quê? Dando dinheiro para pastor. E assim não é? É, pode ter certeza que é. Ora, mas se formos fiéis a Deus, a perseguição é que nos espera. Qual que é a nossa reação diante da perseguição? Os discípulos, eles nos deram uma vez um exemplo negativo. Qual é o exemplo negativo? Lembra? Tinha uns homens que estavam fazendo coisas erradas lá, pregando, e olha a oração deles. Senhor, quer que oremos para que Deus mande fogo do céu e os consuma? Essa é a nossa vontade, não é? Quando a gente é perseguido. Senhor, só um raio só. Use a mão do Thor para acabar com esse fulano. O Thor não existe, você sabe, né? Essa figura de linguagem. É assim que eu e você devemos fazer? Não, não é. Quando fomos perseguidos, Paulo diz assim, abençoai os que vos perseguem. O sentido de abençoai aqui é falai bem deles a Deus. Está sendo perseguido por conta da sua fidelidade, por conta da sua honestidade, por conta do seu posicionamento cristão. Estão tentando te puxar o tapete no serviço. Estão falando um monte de coisa para você. Estão te sacaneando de fato. E você está sendo injustiçado por conta da sua fé. Muito bem. O que a Bíblia diz é que você precisa falar bem dessas pessoas a Deus em oração. É por isso que o ser humano normal não consegue, meu irmão. A gente que é crente, né? A gente soa para fazer isso, é ou não é? Eu não sei quanto você, mas eu sou assim. Nossa, vontade de falar, Senhor, fulmina agora. Acaba! Mas o mandamento é abençoar e falar bem deles a Deus. Peça que Deus cuide deles e seja misericordioso para com eles. E depois ainda ele faz a forma negativa. Estou encerrando. Ele diz, né? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Lembrando, aqui está falando de não amaldiçoar aquele que persegue você. O cara persegue você, que às vezes tem lá no seu serviço a pessoa que só quer o seu mal. Tem. O que você deve fazer em relação a isso aí? Abençoa. Abençoa esse daí, mas com toda a sua fé. Não amaldiçoe, jamais. Aqui ele não está falando apenas de um irmão que saiu da igreja, que diz, Senhor, vai pro raio que o parta, porque não deu valor à igreja. Não é isso. Saiu da igreja, não deseja o mal. Ainda que saia falando mal. O que você devemos fazer? Orar, para que Deus o abençoe. É lá no seu trabalho, o fulano foi promovido no seu lugar, só tinha uma vaga, ele foi e você não. O que você faz? Deus faz dar tudo errado para despromover ele, para promover eu depois. Não é isso. O que você devemos fazer é orar a Deus para que ele seja abençoado a cada dia mais. Porque normalmente, às vezes, nós vemos uma pessoa pecando e parece que não acontece nada. A gente sente quase aquele sentimento de injustiça, né? Senhor, está sendo injusto para com fulano. E se Deus parece que pune aquela pessoa que estava em pecado, a gente vai quase dar um aleluia lá em casa, não é? Oh Deus, aleluia, né? Até que enfim, é vivendo pecado, até quando esse cara aí? Mas não é isso que eu e você devemos fazer. O que a Escritura diz que eu e você devemos fazer é orar para que Deus tenha misericórdia dele. Assim, ainda que seja um perseguidor. Para encerrar, Mateus capítulo 5, verso 43 ao 46, diz assim a palavra do Senhor. Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Primeiro que isso aqui era uma interpretação errada dos judeus. Em nenhum lugar no Antigo Testamento você vê esse mandamento. Era uma interpretação errada que eles faziam. Ouviste que foi dito?
Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Porque, se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazeis assim os publicanos também? Publicano, você sabe, era o político corrupto da época. Ele diz assim, olha, meu irmão, amar quem ama você é a coisa mais fácil do mundo. O mandamento para nós é justamente amar aquele que nos persegue. E agir de forma diferente, e agir de forma antinatural. Porque isso aqui é antinatural. Naturalmente ninguém consegue fazer isso. É por isso que nós não somos naturais. Somos espirituais. E como que nós conseguimos fazer isso? Olha, se quer saber como agir com aquela pessoa que persegue você, em como conseguir, fazer com que o seu coração haja da forma correta com aquele que persegue, é só você começar lembrando de como Deus agiu contigo. Lembra, a Escritura diz que nós éramos inimigos de Deus, odiadores, que nós detestávamos a Deus. Éramos filhos do diabo, nosso maior prazer era desobedecer. Assim éramos todos nós, antes da graça nos alcançar. Éramos filhos das trevas. E o que Deus fez por nós? Ele nos amaldiçoou? Não, pelo contrário. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mesmo sendo perdidos, réprobos, diz a Escritura que o Senhor vem e nos ama. E porque Ele fez isso por nós, pode ter certeza, nós também damos conta de fazer isso aqui pelo próximo, por aquele que nos persegue. Eu amo aquela passagem, aquela parábola do filho pródigo, onde o filho pródigo sai. Lembra que ele disse, dai-me a parte que me cabe na herança. Você sabe, a herança, ela só passa para os filhos quando o pai morre. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, velho, já que tu não morre, e é o que eu queria de todo o coração, vaso ruim não quebra, dá aqui para mim o dinheiro que eu vou embora. E ele sai, gasta todo o dinheiro, se arrebenta, e então ele volta como um cachorrinho com o rabo entre as pernas. E aquela figura ali é maravilhosa, que diz a Escritura que o pai do portão, ao ver o filho, lembra o que o pai faz? O pai sai correndo ao encontro dele. Jesus contou essa parábola justamente para impactar aqueles judeus, porque essa não era a natureza de um pai judeu. Esses pais, talvez, dessas novelas antigas, seja o que mais chegue perto dos pais judeus. Cara, nem risada eles davam. Você vê esses pais antigos dando risada? Dá nada, nem risada dá. Os pais judeus eram daquele jeito. E então Jesus conta essa parábola e ilustra justamente para chocar. Mas como assim? Um pai judeu, sabendo que o filho fez tudo errado, e ele ainda sai correndo atrás dele porque ele ameaçou voltar? Exatamente. E é exatamente isso que Deus fez comigo e com você. E se Deus fez isso comigo e com você, nós podemos sim e devemos fazer isso para com o próximo. Quando eu e você entendemos que aquelas pessoas estão perdidas, assim como nós estávamos perdidos, nós não sentiremos raiva porque elas nos perseguem. Nós sentiremos, na verdade, pena. E em oração desejaremos que elas encontrem o Deus ao qual nos encontrou. E assim que eu e você devemos fazer. Não espere, meu irmão, o seu coração, olha, pastor, no dia que meu coração sentir de abençoar o fulano, você não vai sentir isso nunca. O que eu e você devemos fazer é seguir o exemplo de Jesus. Está sendo perseguido? Lembra na cruz? Jesus lá sendo crucificado, aquele monte de pessoas tirando sarro nele, que tinha batido, tinha cuspido, tinha caçoado dele. O que ele disse? Pai, fulmina-os, eles sabem o que fazem. Foi isso? Não foi. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pastor, mas daí comparar nós com o mestre, não dá, né? Ele é o padrão. Mas tá bom, então, vou dar só outro exemplo. Estevão, o primeiro mártir da igreja, sendo apedrejado por conta da pregação do evangelho. Apedrejado. No meio do apedrejamento, antes de morrer, ele diz assim: Pai, não lhes impute este pecado. Bem parecida a oração, né? Bem parecida. Para mostrar que sim, nós conseguimos. Este é o mandamento. E se eu e você temos o Espírito Santo em nós, nós podemos fazer aqui como Paulo diz: abençoar aquele que nos persegue, fazer caridade e ajudar aqueles que precisam. Amém, meus irmãos?